Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 10 capitais brasileiras, entre elas Cuiabá, confirma que a grande maioria dos homens não se preocupa com a prevenção e só procura atendimento médico quando já está incapacitado. Para falar sobre essa resistência e outros temas ligados à saúde do homem, como as situações que mais matam, a saúde sexual e a participação no planejamento familiar, a gente conversa agora com o urologista Rodinei Pereira. Doutora Rodinei, obrigada pela sua presença aqui. Por que os homens relutam em procurar os serviços de saúde? Na sua experiência, no seu consultório, o que o senhor observa? Bom, Aline, o que a gente percebe é que a verdadeira resistência do homem procurar o médico, da maneira em geral, é uma questão bem cultural. Isso já vem de muito tempo, vai passando de geração em geração. O homem, ao contrário da mulher, ele não tem essa preocupação de antecipar as situações de saúde, né? O homem, geralmente, via de regra, ele vai ao médico quando está doente, e quando está muito doente, geralmente, né? Quando está sofrendo, quando está com dor. Porque, geralmente, o homem tem associação de doença com fragilidade, né? E o homem não gosta de se sentir frágil, né? Não gosta de se sentir doente, se sentir, digamos, numa situação de passividade, né? Então, a gente percebe realmente isso. Doutor, nesse mês que a gente tem o Dia dos Pais, agora no segundo domingo de agosto, o levantamento do Ministério da Saúde aponta que a maioria dos homens morre, um grande percentual morre muito antes das mulheres. E até o Ministério da Saúde está com uma campanha lembrando, associando essa questão da morte prematura de pais que não acompanham, né, o crescimento dos filhos, tentando sensibilizá-los. Que situações mais matam o homem? Então, em relação à saúde masculina da maneira em geral, como você bem disse, o Ministério da Saúde lançou em agosto do ano passado a Política Nacional de Saúde do Homem, justamente para ampliar, para facilitar o acesso da população masculina ao serviço de saúde. Na verdade, os problemas de saúde masculina são problemas de saúde pública. Como você bem disse, de maneira geral dos homens adultos, cada 3 mortes em adultos, 2 são de homens, né? Então a gente percebe que os homens, de maneira geral, eles têm a necessidade de ter esse acesso mais facilitado à saúde médica. Doutor, além dessa barreira cultural, o Ministério da Saúde aponta que é uma dificuldade dos homens se identificarem quando chegam nas unidades de saúde, porque, em regra, enfermeiros, atendentes são mulheres. Isso também, na sua avaliação, é preocupante? Sim, justamente a unidade de saúde em geral não é um ambiente, digamos, convidativo ao homem. De maneira geral, que se tem a ideia, quem vai ao posto de saúde é criança, é mulher e é idoso. Não é um ambiente que o homem procura, né? Então, na verdade, também a maioria dos profissionais que estão ali atendendo são mulheres, né? Então é difícil o homem se identificar, como você falou, com esse ambiente. Então ele não se sente à vontade de ir lá e fala, por exemplo, sobre um problema sexual, sobre um problema de disfunção erétil e assim por diante. Então, na verdade, essa Política Nacional da Saúde do Homem também visa a criar ambientes próprios para o atendimento masculino, com profissionais capacitados para esse atendimento. Doutor, no Dia das Mães, nas proximidades do Dia das Mães, a gente entrevistou aqui uma ginecologista para falar sobre saúde da mulher. E na ocasião, a gente estava conversando que a mulher, a criança, ela é atendida pelo pediatra e a mulher, a menina, no momento em que ela deixa de ir ao pediatra, imediatamente a mãe já leva no ginecologista, começa, né, ela menstrua e começa essa fase de cuidados, continua os cuidados. No caso do homem, não. Quando ele chega na adolescência, que ele deixa a pediatria, né, ele deixa de frequentar o consultório do pediatra, ele tem um hiato, ele não tem um médico de referência. Para os pais que estão nos assistindo, que têm filhos, homens, adolescentes, qual que é a sua orientação? Então, ali, nesse aspecto, a natureza foi bem gentil com as mulheres, porque a mulher tem 2 acontecimentos na vida dela que são bem evidentes, que fazem com que ela procure o médico. No caso, é o início da menstruação, faz com que haja modificações que leve ela ao ginecologista, e também, na idade mais madura, o término da menstruação, que faz também acontecimentos que fazem ela ter a procura médica novamente. Agora, o homem não tem esses acontecimentos, né? Então, como você disse, fica esse ato, né, grande, e que, na verdade, favorece o homem não ter essa cultura de prevenção, de procura. Na verdade, assim, como urologista, né, da minha área, o que eu orientaria é que todo adolescente deveria passar pelo menos por uma avaliação com o urologista. Tem algumas doenças que são bem raras, por exemplo, como o tumor de testículo,
que apesar de serem bem raras, elas têm incidência muito alta na adolescência e juventude. Então, na verdade, as pessoas não têm consciência disso e é um fator que deveria, por exemplo, ser investigado. O início da vida sexual masculina também. Geralmente os pais não conversam, né, não têm uma abertura com os filhos. Existem muitas dúvidas que podem se manifestar lá na frente, na idade adulta, levando a problemas de sexualidade, relacionamento. Então, são alguns fatores que realmente, por exemplo, o urologista poderia atuar preventivamente. Doutor, com relação à saúde sexual do homem, que dificuldades são mais frequentes no início da vida sexual, durante a vida sexual do homem? Olha, na idade de início da vida sexual, o que a gente mais percebe em adultos jovens em relação ao problema sexual é a ejaculação precoce, né? Que é um problema muito comum. Cada 3 homens, em média, tem 30% dos casos. E que é um problema, apesar de ser muito incidente, os homens têm muita ainda resistência em procurar ajuda. Talvez por falta de oportunidade, talvez por vergonha mesmo, né? Por inibição. E o tratamento, doutor? Tem resultado? O senhor falou de cada 3? Uma pessoa tem, média 30%. E os tratamentos, eles dão resultados? Eles resolvem essa questão? O tratamento, na verdade, ele é multidisciplinar, né? Feito na parte médica, né? Com a medicação, com acompanhamento. Tem o fator psicológico também, que é muito importante nesses casos, né? Na verdade, tem muita questão de ansiedade, né? Transtornos até depressivos por trás desses sintomas. Então, na verdade, a abordagem é médica, com a medicação e acompanhamento, e a abordagem psicológica. Os resultados são bons. O importante é sempre estar atento e procurar ajuda. E com relação à disfunção erétil, doutor, quais são os percentuais, que tratamentos existem? Não, a disfunção erétil também ela é bem mais comum na idade mais adulta, né? A partir dos 40 anos é fisiológico, é normal que o homem tenha um decréscimo do hormônio masculino. E em alguns casos, esse decréscimo do hormônio masculino ele se reflete na potência sexual. Não só isso, como vários outros fatores, né? Na verdade, a hipertensão, o diabetes, sedentarismo, tabagismo, são todas doenças também que, além dos problemas cardiovasculares, afetam a parte sexual. Na verdade, o grande problema são os homens que deixam de procurar ajuda, deixam de melhorar a sua vida sentimental com seus parceiros, por puro preconceito na maioria das vezes. E também o outro fator são homens que procuram ajuda sem ser com acompanhamento médico. Então a gente ouve falar, eu tenho um amigo, um conhecido que tomou medicação e acabou morrendo por causa da medicação. Na verdade, são casos raros e acontecem porque não tem acompanhamento, né? Tem medicações no mercado já há algum tempo, tem ótimos resultados e que, feito um acompanhamento médico, são totalmente seguras. E com relação à prótese, doutor, é uma grande percentagem que precisa recorrer a esse tratamento? A prótese peniana é um recurso, mas é um recurso mais em estágio final. Depois que são feitas tentativas menos invasivas, quando há feito o diagnóstico da indicação, da necessidade realmente da prótese, a gente indica e acaba colocando. Doutor, dentro desse plano nacional do Ministério da Saúde voltado para o homem, o Ministério fala em sensibilizar os homens para que eles participem do planejamento reprodutivo, do planejamento familiar, da questão reprodutiva da família. Que métodos contraceptivos o mercado oferece hoje? Na verdade, quando o homem está totalmente inserido no planejamento familiar, existe uma cultura totalmente equivocada de que a mulher é responsável por gerar os filhos e também por evitar os filhos. Na verdade, é o casal que faz o filho e o homem também deveria estar inserido nesse processo. Na verdade, quando o homem se torna responsável pelo planejamento familiar, a parte dele existem 2 métodos, né? Ou o preservativo, que a gente chama de método reversível, porque a qualquer momento você pode deixar de usar e voltar. Preservativo, o senhor está falando é a camisinha. A camisinha. E quando existe já a intenção realmente de você não ter mais filhos, né, de fazer um planejamento familiar total, você pode lançar a mão da vasectomia. E a vasectomia, doutora, ela é reversível? É um método reversível? A vasectomia, na verdade, ela é tecnicamente reversível, mas é um método que a gente considera definitivo. Ou seja, é um método que o casal deve optar quando tiver plena consciência de que não quer ter mais filhos. A gente sempre no consultório, nos ambulatórios, conversa muito com os casais, se eles têm realmente certeza do que querem, conversa bastante sobre outros métodos reversíveis, né? E quando realmente existe a opção definitiva por não ter mais filhos, a gente lança a vasectomia. É um método quase 100% seguro, a gente não pode dizer que é 100%, mas muito próximo disso, né? E quando bem feito, quando bem acompanhado, realmente a gente não tem problemas. Doutor, os estudos apontam que depois dos 40 anos, os homens
tem mais incidência de doença são problemas de coração e problemas de câncer de próstata. O câncer de próstata, a gente ouve falar muito, mas nos consultórios os homens têm procurado, têm feito os exames, ou ainda há um preconceito grande com relação ao toque retal? Olha, no câncer de próstata é um câncer extremamente comum no homem, tá? É o segundo câncer que mais acomete o homem, só perde para o câncer de pele. Pra você ter ideia, a previsão em 2009 foi de 50 mil casos novos de câncer de próstata no Brasil. Então, além de ser um câncer muito comum, existe a necessidade de ter essa prevenção, porque é um câncer totalmente tratável, com ótimos resultados quando descoberto no começo. O que a gente percebe é que realmente existe ainda bastante resistência dos homens de terem essa atitude preventiva, de procurar auxílio, de procurar ajuda para a detecção precoce. Mas a gente percebe que no dia a dia a realidade está mudando. Eu atendo pacientes tanto no consultório quanto no ambulatório do SUS de diversas classes sociais, diversos níveis intelectuais. A gente percebe que em todos os segmentos você tem uma maior procura. E as pessoas estão procurando realmente, sempre perguntam por que você veio aqui, se você veio por vontade própria, se foi a esposa que indicou. Geralmente a esposa é um aliado muito grande do urologista. Geralmente uma boa parte dos homens vai ao urologista porque a esposa incentivou. Então as mulheres são grandes aliadas nossas. E a gente percebe que eles estão realmente procurando porque ouve falar de um amigo, ouve falar de um caso, porque viu na televisão. Então realmente está sendo mais divulgado, os homens estão criando essa consciência e apesar de ter muita resistência, ainda está melhorando bastante. O acordo é o meio mais fácil e rápido de se resolver conflitos. O TRT de Mato Grosso vem realizando centenas de acordos cujos recursos, além de beneficiarem as partes, já foram utilizados na reforma de hospitais, creches e compra de equipamentos médicos. Se você tem um processo trabalhista com possibilidade de acordo, agende uma audiência. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Professora, o que faz e em que ramos atua um nutricionista? Bom, o nutricionista, primeiro, ele é um profissional da área da saúde, inclusive é uma das profissões que existe uma diretriz curricular pelo Ministério da Educação que norteia a formação desse profissional em termos de estrutura curricular, em termos de conteúdos, em termos de o que se espera desse profissional. Tá? Então, inicialmente é um profissional da área da saúde. E a gente voltando um pouquinho, falando um pouquinho da história, é uma profissão que surgiu no setor saúde, em área hospitalar, é um curso que tem basicamente muitas mulheres, né, por causa da própria origem dele, e foi uma conquista que esses profissionais em nível de segundo grau, antigamente, né, conseguiram elevar esse curso a nível de graduação. Ele surgiu na década de 40 no Brasil, principalmente para suprir as necessidades do trabalhador. Então ele surgiu no setor da indústria como um profissional para trabalhar a questão da alimentação do trabalhador, na época de Getúlio Vargas, todas aquelas conquistas do profissional, né? Então é um profissional da área da saúde e que atua nas mais diversas áreas de alimentação e nutrição. Tá? Então, é um profissional que ele tem como conhecimento o alimento, o homem, tá? No ponto de vista biológico, social e a interação entre o homem e o alimento. Então, é um profissional que, basicamente, ele trabalha com esses dois instrumentos de trabalho para a saúde do homem. E qual o cenário atual dessa profissão em Mato Grosso? Olha, em Mato Grosso nós temos... Como eu falei para você, o curso ele não é tão antigo, no Brasil como um todo, ele data da década de 40, mas em Mato Grosso ele foi criado na UFMT, na Universidade Federal, em 1978. Então ele tem 32 anos. Né? Ele já formou muitos profissionais, eu não tenho número, não tenho dados, mas
Nós temos, em média, ele era semestral, em média 20 profissionais por semestre, né, há 32 anos atrás. Então, nós temos muitos profissionais hoje no mercado. E atua basicamente na área de alimentação coletiva. O que é isso? É alimentação para coletividade. Tanto faz sadia ou enferma, né? Sadia, indústrias, restaurantes, né? Qualquer setor que trabalhe com alimentação, ele tem que ter um profissional nutricionista responsável por esse serviço, né? E na coletividade enferma, hospitais, clínicas, e vai aí uma gama de locais que ele pode estar atuando. Então, nós temos o profissional na área de saúde coletiva, que são os profissionais que trabalham com programas e políticas em nível estadual, municipal, federal, né, os grandes programas que a gente tem no Brasil, né, principalmente na década de 60, 70, com a questão da desnutrição, né? Então, a área de saúde coletiva, nós temos a área de marketing e nutrição, nutrição esportiva, a questão da docência, e hoje nós temos assim uma série de profissionais atuando nos mais diversos locais de atuação que a gente nem imagina que cabia o nutricionista. E a senhora falou um pouco da área de atuação do nutricionista. Esse profissional trabalha como autônomo, como contratado de determinadas empresas? De que forma que ele atua no mercado? Olha, nós temos o profissional atuando das duas maneiras, né? Autônomo como um empreendedor, com restaurantes, indústria de alimentos. Nós temos hoje em dia muitos profissionais que trabalham fornecendo refeições para empresas. Eles podem ser autônomos em consultórios mesmo, atuando como profissionais da área da saúde. E nós temos muitos profissionais contratados. Então, das duas formas, a gente encontra hoje muitos profissionais. Os contratados, principalmente, tanto faz empresa privada como pública. A pública, a gente tem muito profissional na área municipal, estadual, federal, trabalhando, falei para você, na área de programas, a questão de hospitalar mesmo, em nível municipal. Então, nós, assim, podemos atuar em qualquer esfera de empregador. Aí nós temos também muitas pessoas trabalhando como autônomo. E falando agora dos requisitos de qualificação profissional que os interessados que estão nos assistindo devem atender para poder atuar como nutricionista, quais são esses requisitos, os cursos que devem ser feitos? Bom, inicialmente, como eu falei para você, o curso ele é um profissional da área da saúde, né? Ele é um curso a nível superior, né? É graduado. Normalmente são 4 anos, a gente tem algumas escolas que têm 4 anos e meio, algumas já com 5 anos, mas aqui nós temos com 4 anos. A entrada na universidade é via vestibular, a única, né? Esse profissional ele passa 4 anos na instituição e ele tem que estar graduado, depois ele tem que estar ligado a um conselho, que nós temos o Conselho Regional de Nutricionista, que é ligado ao Conselho Federal. Esse Conselho Regional, ele abrange ao CRN1, que é onde nós estamos ligados, é Brasília, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Então, o profissional ele tem que estar vinculado ao conselho, inscrito no conselho, ter um CRN para ele poder atuar. Ele não pode atuar sem estar ligado a esse conselho e sem ter o curso de graduação. Além da graduação, existem outros cursos de especialização, talvez cursos de extensão, para a área de nutrição e que são oferecidos aqui no estado? Nós temos, como eu falei para você, o curso nós temos 32 anos e além da graduação, que foi assim alguma coisa que perdurou por muito tempo, mas nós já temos um bom tempo, não tanto quanto a graduação, mas muito tempo que a gente oferece cursos de especialização, né? São os cursos vinculados às instituições de ensino, aqui em Mato Grosso, a Universidade Federal, através da Faculdade de Nutrição, que é o que mantém o curso de nutrição, oferece frequentemente cursos de especialização nas mais diversas áreas para o profissional, cursos de aperfeiçoamento, atualização. A gente trabalha muito, porque como a gente trabalha com ensino, então a gente tem que estimular isso nos alunos, né? Então, Semana da Nutrição, que o Dia do Nutricionista é dia 31 de agosto, a gente sempre promove cursos de atualização, que é para estar buscando esses alunos e estar integrando eles nesse processo de importância da formação. Nós temos há 2 anos um curso de mestrado da Faculdade de Nutrição, que está proporcionando aos alunos fazerem
o programa de nível de mestrado, né? O mestrado acadêmico, para quem tiver interesse em estar buscando o ensino. E aqui nós não temos ainda doutorado nessa área, mas nós temos muitos profissionais com doutorado que saem para fazer essa pós-graduação, né? Você sabia que crianças trabalham como adultos e não são preparadas para isso? Só em Mato Grosso, cerca de 30 mil crianças e adolescentes estão no trabalho infantil. Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil. Uma campanha. Iniciativa Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e Governo de Mato Grosso. Olá, hoje a dica é para você, empregador. Vamos falar sobre o assunto demissão. Quais são os procedimentos que deverão ser realizados na hora de demitir um funcionário? O desligamento de um empregado se dará através de uma comunicação formal, onde constará a data do desligamento, o aviso prévio e a data para o acerto de contas. O empregado tem os seguintes direitos garantidos pela consolidação das leis trabalhistas: aviso prévio, saldo de salários, férias integrais, férias proporcionais e multa rescisória. É exigido o exame médico demissional, baixa na carteira de trabalho e previdência social, registro demissional nas fichas de registro do empregado e ainda a homologação da rescisão. Se você estiver com dúvidas, informe-se melhor com uma unidade do Ministério do Trabalho e Emprego existente em sua cidade, ou ainda no sindicato em que sua empresa é vinculada. Nos próximos programas, abordaremos outras questões trabalhistas do seu interesse. Até lá! Doutor, com relação à saúde integral do homem, o Ministério da Saúde, ele aponta nesse plano nacional uma possibilidade de tentar contar com as empresas como aliadas, uma tentativa de sensibilizar que as empresas implantem programas de saúde voltado para os seus empregados com um horário de consulta, inclusive marcadas durante o expediente de trabalho. Como é que o senhor avalia? Acha que isso poderia ter resultado realmente efetivo? Com certeza. Se essa política pudesse ser adotada pelas grandes empresas, seria de uma validade muito grande. O que a gente percebe no dia a dia é justamente essa dificuldade da questão do horário, do homem procurar o atendimento, né? Geralmente o atendimento é no horário de expediente, e muitos deles se queixam de que estão perdendo trabalho, de que o patrão fica um pouco chateado de liberar para ir procurar atendimento, né? Deixa de estar fazendo coisas importantes, né? Em vez de procurar o médico e assim por diante. Então, se tivesse essa possibilidade do homem ter a facilidade durante o seu trabalho, ter acesso à consulta, ao atendimento, seria realmente muito bom. Doutor, como urologista, a partir de que idade, em que situações o senhor acha, que momentos, né, como o senhor disse, os homens não têm esses momentos marcantes que as mulheres têm na primeira menstruação, da menopausa, mas que momentos o senhor acha que seriam chaves para eles procurarem atendimento médico, prevenção? Olha, a gente sempre orienta todos os homens a partir dos 40 anos de idade, quando existe na família dele história de câncer de próstata, ou pai, avô, irmão, a procurar o atendimento para fazer a sua prevenção. O câncer de próstata tem um fator familiar muito grande. Então, a partir dos 40 anos, para quem tem história na família de câncer de próstata, e para quem não tem história familiar, um pouquinho mais tarde, a partir dos 45 anos. A partir de então, todos os anos, o homem deveria procurar o urologista para fazer os dois exames, o PSA, que é o exame de sangue, e também o toque retal. Muito é questionado se ainda hoje em dia é necessário o toque. Eu afirmo que ainda é necessário. O toque retal dá muita informação para o urologista e ele é combinado com o PSA, não é um ou outro. Para você ter ideia, se a gente fizer os dois exames, a gente consegue detectar quase 98% dos cânceres de próstata. Então, dificilmente alguém vai ter um câncer inicial se fizer os dois exames e vai deixar passar em branco. Doutor, muito obrigada. Nós agradecemos pela sua participação aqui.
por todas essas informações e chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Mas você pode rever este programa a qualquer hora, é só entrar na página do TRT na internet, trt23.jus.br, e aí clicar lá no banner Vídeos. E você também pode nos ajudar a fazer esse programa. Mande a sua sugestão, o que você gostaria de ouvir, quem você gostaria que nós entrevistássemos aqui. E também sugestões para os nossos quadros Profissões e Questões Trabalhistas. Estamos aguardando seu e-mail no nosso endereço eletrônico. Obrigada e até o próximo Trabalho em Revista.